Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal MedHelper. Hoje vamos abordar um tópico chamado de inspeção geral. Esse é um dos primeiros passos como vamos evaluar um paciente, assim que ou melhor, quando lhe assistimos em la guardia. Então, a avaliação clínica inicial vai consistir desta impressão geral. Ela que é uma avaliação rápida do estado do paciente e vamos abordar tópicos que eu separei aqui que vai sistematizar melhor como devemos evaluar um paciente quando chega a nós outros. Primeiro, que seria o estado de consciência, seguindo depois muito do que seria a atitude ou postura dos pacientes, ou seja, como vêm a nós outros e como vamos evaluar isto. La face, que são as alterações que podemos observar em seu rosto ou em sua face, la marcha, o hábito constitucional, que seria o tipo padrão morfológico do paciente, e depois o estado de nutrição e hidratação, respectivamente. Aí vamos para o estado de consciência. Primeiro, a consciência seria nossa capacidade de reconhecer a nós outros mesmos e também ao ambiente onde estamos inseridos. E também de responder adequadamente aos estímulos sensoriais que chegam a nós outros, como a visão, a voz, quando conversamos com as outras pessoas. E dentro da consciência, vamos separar outros dois tópicos, que seriam o nível de consciência e o contenido de consciência. O nível de consciência vai abarcar muito o conceito de vigília hasta el coma, ou seja, o quão desperto nós outros estamos. E o contenido seria nossa capacidade de reconhecer a nós outros mesmos, nossas informações personais, por assim dizer, e também do entorno que estamos ao redor. Então, o nível de consciência é justamente esse grado de alerta, nossa capacidade de responder também ao ambiente. E o contenido é a qualidade das funções mentais, justamente a orientação, pensamento e linguagem. Acá como está acá na frase. O paciente pode estar despierto, mas pero desorientado ou confuso, que isso está dentro do que seriam os conceitos mesclados que eu vou mostrar a vocês, que são conceitos que mesclam tanto o nível de consciência quanto o contenido. Então, a classificação general vai abarcar, dentro do nível de consciência, el vigil, um paciente que está despierto e tem a capacidade também de responder adequadamente ao ambiente. Seguido de la somnolência, que já seria uma diminuição do nível de consciência, onde o paciente está mais fatigado, está menos concentrado também, está mais tendendo ao sono. A obnubilação, que já seria um desses conceitos mesclados, mas eu coloquei acá de propósito, porque é basicamente uma fase antes de que chegar à perda de consciência. Então, a obnubilação seria um estado onde um paciente está menos concentrado, responde muito pouco também ao ambiente e também tem uma perda de justamente das funções do contenido alopsíquico e autopsíquico, como está justamente na classificação do lado, que se referem justamente à nossa capacidade de reconhecer nossas próprias informações e das pessoas que estão a nosso redor. Então, seria uma mescla entre o nível de consciência e o conteúdo. El estupor já é uma diminuição basicamente quase que completa do nível de consciência, pero o paciente responde ante estímulos dolorosos. Se pode testar muito bem isso com os peliscos, ou seja, quando beliscamos o paciente, ou também colocamos uma força, ou moderadamente forte, por assim dizer, sobre o esternão. Então, o paciente está, por assim dizer, desmaiado. Apoiamos justamente com nossas falanges das manos uma força sobre o esternão, isso provoca um dolor significativo no paciente e isso despierta o paciente. E depois, o que seria o coma, que já seria toda a perda de consciência e reflexos por parte do paciente. O paciente está completamente, por assim dizer, dormindo e não vai despertar ante qualquer outro estímulo que colocamos, hasta tratar a causa de base. E dentro do que seria a classificação do conteúdo da consciência, já vamos conversar mais do que seria a parte autopsíquica. Essa parte autopsíquica é basicamente a nossa capacidade de recordar nosso nome, onde vivimos, que idade temos, onde trabalhamos, é basicamente todo o que seria nossa capacidade de reconhecer nossas próprias informações. E alopsíquico é basicamente dizer se és casado, tem hermanos, o que ocorreu para te levar à guarda, como chegou à guarda, é justamente o que está inserido dentro do ambiente do paciente. E evaluamos isso diretamente perguntando ao paciente. E dentro de los conceitos mesclados, como eu conversei, temos dois que nós temos destacado acá por escrito, mas que seriam a lucidez e a confusão. Lucidez é um paciente que está viril
y tiene también totalmente conservada la capacidad autopsíquica y alopsíquica. Será el grado de estado de conciencia máximo, por así decir. Como estamos nosotros, tanto yo conversando con ustedes y ustedes me escuchando. Y después la confusión. Confusión ya sería un paciente que tiene un estado viril de la conciencia, pero tiene alterado los contenidos autopsíquico y alopsíquico, principalmente el último. Esto es muy común en las intoxicaciones que pueden pasar a un paciente. Tanto intoxicación por álcool, por drogas, el paciente queda muy confuso así y también puede presentar esta característica de confusión. Algunos ejemplos clínicos, por ejemplo, acá que yo coloqué, de los pacientes sonolentos por intoxicación medicamentosa. Y ni necesariamente una intoxicación. Algunos pacientes, por ejemplo, pueden tomar ciertos medicamentos que disminuyen levemente el nivel de conciencia, justamente para poder tratar alguna otra causa, como por ejemplo algunos adjuvantes analgésicos, que serían una clase de medicamentos que auxilian los antiinflamatorios comunes que conocemos, como el paracetamol, el ibuprofeno, diclofenac. Dependendo da causa de dolor de um paciente, uma muito comum que seriam as lumbálgias, dependendo do grado de dolor que o paciente sinta, podemos dar um adjuvantes, que seriam basicamente medicamentos que vão auxiliar junto com os anti-inflamatórios para poder diminuir o nível de dolor. E muitos desses medicamentos também promovem sonolência nos pacientes. O paciente obnubilado também, que seria um estado de sepsis também, é um exemplo muito bueno, que basicamente a sepsis é uma resposta exagerada do organismo frente a um foco infeccioso, e essa cascada de citocinas, como vão aprender, se já não aprenderam na parte de patologia, vão atuar justamente diminuindo o nível de consciência. E os pacientes em coma, por exemplo, por um ACV, ou também por qualquer outra causa, onde perdem justamente a capacidade de responder aos estímulos e reflexos também, que estamos evaluando em paciente neste momento. Outra ferramenta que temos para evaluar o estado de consciência e de maneira global é a famosa escala de Glasgow. Essa é uma ferramenta clínica que vai evaluar este nível de consciência e vai classificá-lo mediante um sistema de puntaje, que vai se basear primeiro em três parâmetros principais, que seriam a resposta ocular, verbal e motor. Cada uma de uma maneira mais independente de classificarmos o paciente dentro. Então, suas utilidades são muito para evaluar a gravidade neurológica que o paciente está apresentando, do seu nível de consciência, monitorizar a evolução, ou seja, se o paciente decresce ou acresce, justamente dependendo do puntaje da escala, no momento em que hicimos isso em ele, e para comparar hallazgos entre profissionais nas discussões de casos clínicos. Então, vamos ter acá na tabla, está em el livro de Randy Howells, que é muito bueno também para estudar essa parte do estado de consciência. E na tabla mostra muito bem isto, que seria a apertura ocular, resposta motora e resposta verbal. Cada uma está também subclassificada. Por exemplo, na abertura ocular, vamos ter um sistema de 4 pontos em el máximo, que seria a espontânea, onde o paciente abre e cierra justamente o globo ocular de maneira voluntária, ou seja, o puntaje máximo. Depois, ante uma ordem verbal, quando o paciente pode estar em um estado de somnolência ou obnubilação, teremos que hablar ou até mesmo quase que gritar com o paciente para que consiga fazer isso. Ante um estímulo doloroso, como o estado de estupor, e depois sem resposta, que é basicamente o coma. Donde classificamos o paciente em uma justamente dessas situações, atribuímos um puntaje. Espontânea 4, a ordem verbal 3, e ante o estímulo doloroso 2, e ele coma 1. Ou seja, os pacientes em geral, na escala de Glasgow, vão ter um puntaje mínimo de 3, ou seja, sempre vão pontuar em uma dessas situações. A resposta motora é um pouco mais complicada, porque acá já se subdivide em ordem verbal e por estímulos dolorosos. A ordem verbal seria o máximo, que seriam 6 pontos onde o paciente obedece tranquilamente a ordem verbal que efetuamos. Por exemplo, se consegue contrair os dedos, se consegue flexionar as rodillas, se consegue justamente levantar um de seus braços e justamente responde de maneira bem. E depois, ante os estímulos dolorosos, e aí já diminuímos um pouco o nível de consciência, subclassificamos isso. Então, o paciente pode localizar o dolor, por exemplo, seria pegar uma agulha e colocar sobre justamente uma parte do corpo da pessoa que estamos desconfiando, ou estamos suspeitando que pode ter uma disfunção sensorial ou motora. Então, colocamos lá na ponta da agulha e o paciente pode localizar o dolor. Isso é bueno. Isso significa que sente e consegue responder. Ou vai ter, por exemplo, agora os reflejos. Isso é a retirada do membro estimulado. Isso é um reflexo que vocês podem entender bem se já colocaram a mão ou qualquer outra parte do corpo sobre uma superfície muito caliente.
Passamos suavemente a piel sobre uma superfície caliente ou mesmo sobre uma llama e já retiramos rapidamente o membro. Esse seria justamente este reflexo, que pontua com cerca de 4 pontos. E depois, diminuindo cada vez mais o nível de resposta do paciente, vamos ter os reflexos de flexião e extensão, respectivamente assim. E por fim, quando o paciente não responde, também corresponde ao coma, ou ao estado comatoso. Isso da resposta verbal, que já vamos evaluar isso, conversando diretamente com o paciente, um paciente orientado que responde de maneira bem direta e objetiva nas nossas perguntas, uma conversação confusa, quando o paciente não entende ou também não consegue responder adequadamente, palavras inapropriadas, que é quando basicamente começa a nos ofender, por assim dizer, ou também começa a responder justamente com palavrões ou palavras muito fortes, sem qualquer razão para isto. E incompreensível quando basicamente está num estado de desartre, que seria basicamente uma incapacidade de articular bem as palavras, e quando não responde, e, novamente, vai estar dentro do estado comatoso. A maioria, justamente, desses parâmetros, vamos evaluar conversando diretamente com o paciente, ou também, como no caso da resposta motora, fazendo essas manobras simples com a burra, por exemplo. E dentro desses pontagens, vamos classificar o paciente. Por exemplo, o paciente que tem uma avaliação da consciência de maneira global e que está na classificação dito como alto, pontua em cerca de 13 a 15 pontos. E basicamente tem uma lesão cerebral leve ou uma comoção cerebral, que seria uma concussão, por assim dizer. Ou seja, uma lesão cerrada sobre o cérebro. E isso é bueno e é fácil de tratar. Uma moderada, já teremos uma diminuição, de certa forma, marcada da consciência e vai nos dar justamente o estado de confusão que o paciente pode estar. E menor a 8, justamente vamos ter o estado comatoso, onde temos que atuar diretamente sobre a causa que ocasionou isto em paciente. Então, isso do estado da consciência será importante que vocês tenham que saber. Aí chegamos em outro tópico da inspeção geral, que avaliamos a simple vista, que seria a atitude ou postura, que seria basicamente a harmonia ou a simetria dos segmentos corporais entre si. Ou seja, a maneira como esses segmentos estão dispostos, e se estão simétricos, não temos uma simetria, se não temos justamente uma deformação ou algo que impeça o paciente de ter uma postura erecta, ou dentro da classificação da anatomia, se recuerdam do estudo de anatomia, o que seria a posição anatômica, por assim dizer, que é justamente essa relação harmônica que mantém os distintos segmentos corporais entre si. E acabam sendo várias atitudes típicas de algumas enfermedades ou transtornos. Primeiro, antes de falar das anormais, vamos falar da normal, que nombramos como composta, que seria basicamente o paciente que corresponde à definição, como já nombramos, e que nombramos assim. E isso dentro da própria história clínica. Quando chegamos em uma parte de inspeção geral, como mostrei em um vídeo anterior, colocamos o que seria a atitude composta. É um paciente que não apresenta alterações em essa postura, em sua postura. E agora, hablando das anormais, seria uma atitude parkinsoniana, que é típica da enfermidade, como ser o nome de Parkinson, hemiplégica, que corresponde a lesões da via piramidal, típica de uma CV, na posição antálgica, que seria justamente a posição que o paciente adopta para acalmar um dolor. A posição trípode, que é típica das pacientes que estão com disneia, que seria para a falta de ar exuberante. A posição genopectoral e as outras que eu vou explicar junto justamente com as imagens, para que vocês entendam melhor. A última também, que poderia também ser nombrada como composto normal, seria el decúbito, que é justamente quando adotamos uma posição de acostado sobre uma superfície. Isso pode estar justamente normal, composto ou anormal, como também vou mostrar agora na classificação. Acá, nestas duas imagens, primeiro que seria a da esquerda, é bem típica de um paciente com uma atitude parkinsoniana, que seria justamente como está cá. O paciente tem agora uma postura com o tórax e a cabeça inclinados hacia adelante, com os membros superiores bem adoçados ao corpo, estão bem aducidos. Mire muito bem essa imagem de perfil que o paciente acosta justamente as mãos e os braços sobre justamente o tórax, em sua parte lateral. Tem uma atitude de afastar pouco as pernas e também que vai ter passos curtos em uma marcha. Então, os pacientes que caminham justamente desta maneira, em passos curtos, e depois vão se acelerando, mas pero ainda mantêm os braços adoçados do corpo, perdem a característica de balanceio dos membros superiores. Já a imagem da direita mostra justamente um paciente se recuperando de um ACV, que vai apresentar justamente essa assimetria que se vê bem em uma parte esquerda do paciente. Vamos mirar que isso face, que depois vamos ter a face hemiplégica, que vou explicar posteriormente,
que sería también con sus brazos semiflexionado, el antebrazo, y adosado el cuerpo. Então, seria uma semiflexión y aducción del antebrazo. Seguida também acá de um desvio del miembro inferior, onde vamos ter um membro levemente aducido e com o pé em estado de inversão, ou seja, mais aducido por assim dizer. E o paciente vai caminhar muito marcadamente mal, por assim dizer. Então, o paciente, em vez de caminhar com os passos seguidos um do outro, vai ser uma espécie de marcha em terreira ou em balanceio, que eu vou mostrar em outra imagem para que vocês entendam melhor. Acá, na imagem da esquerda mostra bem o que seria a posição antálgica. Acá que seria representando um paciente com dor abdominal. Aí adopta justamente essa flexão das pernas e apoio das mãos sobre o foco de dolor para tentar acalmar isto. E da direita teremos a posição trípode, que é justamente um paciente que está com o tórax inclinado hacia adelante e com os braços encostados sobre as rodilhas. Então, por isso, justamente vai ter esta posição acá. Se eu vou traçar isto, seria basicamente isso, que seria uma espécie de tripé, por assim dizer. Que é típico dos pacientes com disneia. Então, justamente, o paciente se inclina justamente hacia adelante para poder utilizar mais do que seria a superfície pulmonar para poder respirar melhor. E como vocês já também se recordam das classes de fisiologia, um paciente que está sentado ou também na bipedestação utiliza muito mais as basas pulmonares para fazer a captação de oxígeno e sacar o dióxido de carbono do corpo, pero quando nos acostamos em decúbito ou nos inclinamos com o tórax hacia adelante, utilizamos mais da superfície dos outros lóbulos pulmonares. Então, tem toda essa correspondência fisiológica também, porque esses pacientes adoptam esta posição. Acá. Acá, a primeira imagem que está mostrando este ninho, vai ser um ninho que está com uma meningite. E esta é a posição chamada em gatilho de fuzil que coloca, porque tem justamente a contractura dos músculos da parte da nuca e da parte posterior do peito e do raquis em extensão. Pero suas pernas, ou acá, e os músculos estão flexionados sobre o abdômen. Aí, justamente, na descrição dos médicos mais antigos, descrevem isso como gatilho de fuzil. Já o paciente que está ao lado acá, seria um paciente que está totalmente ao contrário do gatilho de fuzil. Vai ter agora uma hiperextensão completa do que seria dos músculos da nuca e do cuello, del raquis e também acá do membro inferior. Isso seria um paciente que está com o tétano, justamente entre o contato ou como você, por assim dizer, ingressando a toxina botulínica justamente em sua corrente sanguínea e por um mecanismo fisiopatológico de migração por as neuronas, principalmente as neuronas motoras, a toxina se internaliza em los axones, migra hacia o soma, ou seja, o corpo neuronal, vai hacia a médula espinal, só que na médula espinal não vai afetar as neuronas motoras, mas sim as interneuronas regulatórias ou inibitórias. É assim, justamente esse juego sobre os músculos flexores e extensores. Aí o paciente acaba tendo uma disfunção dessas neuronas e acaba adotando esta posição, que é uma posição muito dolorosa também para o paciente. E acá, as últimas duas são as pacientes, as posturas, respectivamente, de posição genopectoral e também da posição em cuchara, em cuclillas, perdão. A posição genopectoral ela é muito descrita para os pacientes que estão com uma pericardites, ou melhor, também um derrame pericárdico. Justamente por conta justamente dessa capa de líquido agora que envolve o coração, se disse que essa posição alivia o dolor e o dolor que o paciente pode sentir. E também a posição agora da Euclides seria um paciente que apresenta, por exemplo, insuficiência cardíaca. Então, justamente quando adopta essa posição, isso diminui o retorno venoso posteriormente e facilita mais o trabalho de ejeção do ventrículo esquerdo, melhorando justamente a sensação de disneia e também da própria diminuição do débito cardíaco. Aí, acá, em el decúbito já colocamos um pouco mais especial. Que primeiro, el decúbito, ele é uma posição normal que qualquer pessoa pode adotar, salvo algumas exceções, claro, mas se pode classificar segundo justamente a atitude ativa ou não do paciente. Então, podemos ter um paciente que não pode adotá-lo e pacientes que podem. A maioria pode, mas para algumas exceções, são importantes saber essas exceções, principalmente acá, com esta primeira chamada de ortopnea, que já vou adiantar justamente o conceito. Vamos falar muito isto na parte respiratória e cardiovascular. Ortopnea seria a sensação, ou seja, de disneia
que um paciente sente al acostar-se sobre sua cama e que lhe obriga a levantar para tomar o aire, ou seja, respirar melhor. Então, já quero entender esse conceito. Seria a disneia que o paciente sente al adotar o decúbito. Não é uma posição específica. E depois a gênero pectoral, como demonstrei anteriormente. Aí vamos para os pacientes que podem adoptar o decúbito. Aí vamos ter os pacientes que podem ser isso de maneira passiva e ativa. Passiva seriam os pacientes que basicamente podem manter esta posição, mas pelo não fazem isso com uma vontade própria. Como, por exemplo, o paciente em coma ou os caquéxicos, que seriam justamente os pacientes muito desnutridos, perdem muito a força muscular e acabam justamente quedando mais acostados para seu repouso, mas estão de maneira passiva, não é que necessariamente querem estar em esta posição. Agora temos os pacientes que estão de maneira ativa. Indiferente são os pacientes sanos, como nós outros. Podemos nos acostar e levantar quando queremos. O paciente ativo, também preferencial, seriam os pacientes que estão com algum transtorno que lhes impedem de quedar com uma posição específica do decúbito. Por exemplo, acá temos o dolor, que é muito clássico, e seria dos pacientes da posição antálgica. É um paciente que na própria imagem está acostado, pero não consegue estar acostado de maneira muito específica, como, por exemplo, estar acostado, que seria o decúbito supino, ou seja, como justamente a região do abdômen voltada hacia cima. Acá está um decúbito lateral esquerdo, justamente para tentar acalmar algum dolor. Aí vamos para os pacientes que são obrigados, ou seja, que possuem justamente o decúbito justamente para melhorar justamente o transtorno que estão padecendo. Como, por exemplo, na parálise, ou os pacientes que têm artropatias, dolores muito fortes em suas articulações. E também, dependendo da posição, ou seja, um decúbito dorsal, ventral ou lateral, que também podemos classificar assim, ou tendo a suspeita de alguma patologia, como, por exemplo, o ventral, que se diz que se acalma muito o que seria o cólico, dolor intestinal, justamente pela contração das asas intestinais, como justamente o músculo liso aperta justamente os vasos sanguíneos e gera um estado de hipoperfusão temporária. E isto justamente genera dolor. O cólico hepático, justamente da hepatites, ou também dos transtornos da via biliar, se diz que o decúbito pode acalmar isto. Lateral, que é muito típico também da cardiomegalia, dos transtornos da pleura, como, por exemplo, um derrame pleural, um paciente que está com derrame pleural, seria basicamente uma acumulação anormal de líquido entre as hojas pleurares, a visceral e a parietal. Isto, justamente, essa acumulação de líquido começa a distender estas hojas, ou seja, separá-las uma de si, e como essas hojas são muito inervadas, isso provoca um dolor significativo. Um paciente que está com derrame pleural direito não vai se acostar sobre justamente a parte lateral direita do tórax, ou seja, vai migrar para a outra. Isso inicialmente, porque posteriormente vai ter que deitar sobre o lado enfermo para poder utilizar mais o pulmão esquerdo neste exemplo. Ou na cardiomegalia, que justamente leva o paciente a ter que adoptar a postura de um decúbito lateral esquerdo, justamente para acalmar justamente esse latido mais forte ou anômalo que os pacientes com cardiomegalia têm. Aí agora vamos para as faces, seguindo justamente essa questão de analisar o paciente. A face é basicamente o conjunto de rasgos fisionômicos normais que todos temos justamente em nossas faces, ou rostos, que é basicamente o surco nasolabial, temos justamente a simetria de los ojos, de las alas de la nariz, de los lábios, a coloração da piel e também das mucosas, tudo isso é evaluado no paciente. Então, temos vários exemplos de alterações. E a face, assim como a atitude, também são chamadas de compostas quando são normais. Acá, listei várias destas faces para nós outros analisarmos. Acá, temos acá o primeiro paciente, que seria uma face anêmica. Vamos tentar aproximar a imagem. É um paciente que está claramente, principalmente a nível dos lábios, muito pálidos. Então, isso é muito típico de um paciente com anemia. Então, não temos uma alteração de simetria, por assim dizer, mas de coloração. Ora, a paciente del meio está com a face hipotireoide. E, mirem bem, seria uma paciente que apresenta justamente um acúmulo exagerado acá sobre as mejillas. E isto não é um edema típico dos pacientes, não é esses pacientes hipotireoides. Esses pacientes, eles cursam com um transtorno de acumulação de mucopolisacáridos a nível justamente de tecido subcutâneo. Isto basicamente impronta mais a face dos pacientes, ou seja, distende, queda mais arredondada, por assim dizer, mais flácida também, porque a pele queda um pouco mais seca nesse transtorno de tireoides.
E é justamente um edema que não vai apresentar o signo da fobia, ou justamente o signo de quando colocamos a parte palmar do pulgar sobre a pele para tentar deixar uma marca. Isso não ocorre em seus pacientes. Seria um edema duro, justamente porque não se trata de líquido intersticial, mas sim de mucopolisacáridos, que tem um aspecto muito mais de uma gelatina do que de um líquido, por assim dizer. E já do paciente de lado, temos justamente uma face hipertireoide. Esta mais clássica de uma chamada de enfermidade de Graves. Porque acá temos um paciente com a pele um pouco mais rojiça, caliente, por assim dizer, desse transtorno, uma face mais delgada também por la perda de peso, e também acá com o que seria dos ojos. Mirem bem na imagem que está em perfil, miramos muito bem a retração palpebral e também justamente aquele globo ocular parece saltar justamente da cavidade orbitária. Isto não é muito por conta da retração palpebral, é muito por conta justamente nesta enfermidade de Graves, que em sua fisiopatologia temos uma liberação de anticorpos que vão estimular os receptores de TSH na tireoides e vão ocasionar todos os transtornos justamente del hipertiroidismo en este caso. Pero ahora, en la parte posterior del globo ocular, donde tenemos justamente la junción de los rectos oculares, vamos tener uma produção de um edema em esta parte e acumulação de mucopolisacáridos, que vão justamente empurrar o globo ocular hacia adelante. Então, por isso que esses pacientes têm ojos saltados. Acá, outra coisa que agora me acordei de nombrar, justamente na face hipotireoide, que seria acá. Esta paciente, se miram bem, não tem cejas muito marcadas. Isto porque se perde a cola. As cejas perdem a cola, então perdem sua longitude normal. E também o pelo, acaba tendo um padrão de hirsutismo, ou seja, uma má distribuição a nível do couro cabeludo. Acá, esses dois também são bem clássicos, que seriam a face miastênica e coxungoide. A primeira é basicamente a enfermidade chamada de miastenia gravis, que é basicamente uma deficiência dos receptores de, como se chama isso? Perdão, chicos. Da acetilcolina, sim, perdão. Então, justamente, a acetilcolina não consegue justamente se conjugar ou se acoplar bem no seu receptor e acaba promovendo um quadro de fadiga ou debilidade muscular em el paciente. Mas seria mais a debilidade, querem com essa palavra quando se trata de la miastenia gravis, seria mais uma perda de força do que fadiga em si. Então, esses pacientes acabam justamente tendo uma debilidade de esforço, ou seja, quando mais utilizam seus músculos, principalmente os das faces da face em el dia, acabam justamente tendo essa debilidade marcada, principalmente a nível dos párpados. Então, esse paciente parece que está sonolento, pero justamente é que passa aquele párpado superior, acaba justamente tendo uma debilidade marcada que vai caindo. Então, não é também tão incomum ver que os pacientes, em vez de manter a cabeça erecta, acabam inclinando ele hacia atrás para poder utilizar melhor a visão. E aquela paciente da imagem lateral seria justamente na face Cushingoide, típica da enfermidade de Cushing, ou também da síndrome de Cushing, melhor hablando. E também, quando chegarmos isso em outros transtornos, vamos explicar bem a diferença da síndrome e da enfermidade de Cushing, que seria basicamente um acúmulo, uma produção exagerada de corticoides. Então, os transtornos que vão passar primeiro na face desses pacientes são basicamente aquela face que é um pouco mais arredondada, por assim dizer, mais gorda, usando uma palavra mais vulgar, por causa do acúmulo justamente de grasa ou dos lípidos a nível da cara. E justamente muito a nível do que seria a parte posterior, chamado de dorso de búfalo, por assim dizer, que seria uma acumulação justamente da parte da grasa a nível do que seria a vértebra C7, ou se chama desta maneira. E também a nível do que seria justamente el papado, que queda justamente lá por debaixo do cuello. Acaba se acumulando muita grasa, cara. A paciente também apresenta as mejillas um pouco mais rojizas, justamente porque os corticoides do cortisol também apresentam muito uma função vascular, porque basicamente regulam o tono dos vasos do corpo também. E também esse padrão de hirsutismo, que o cuero cabeludo desta paciente não apresenta uma normalidade, está muito mal distribuído. Também isso é por conta justamente dos corticoides. Acá temos uma face muito típica, que é chamada de face edematosa, que é muito típica dos pacientes que apresentam nefropatias. Então, pacientes com enfermedades renais agudas ou crônicas vão apresentar o que seria esse edema em la cara, justamente porque o tecido conectivo é mais laxo em uma face do que no resto do organismo.
Então, justamente acá é muito mais fácil a acumulação de líquido por conta da sobrecarga que genera por conta da deficiência da função do riñón filtrar a sangue. Então, justamente acaba apresentando um edema a nível dos párpados e também uma hemicara, como está acá. Mas também pode ser em ambos lados da cara. E também aí quer ser um diagnóstico diferenciado de uma enfermidade de Chagas, que é justamente do Trypanosoma cruzi, que é muito típico, eu também que acá em Brasil chamamos de barbeiro, justamente porque hace su picada e a liberação justamente do triponema por las heces, que isto parásito secreta depois de deglutir a sangue, a nível justamente do bigote. Então, acá em Brasil chamamos de barbeiro por isto. Acá também temos este signo, que se fosse uma enfermidade de Chagas, seria um signo chamado de signo de Chagas massa, que é justamente agora um edema bipalpebral, bilateral, mas pero não porque está em los dois párpados, porque apresenta tanto em el párpado superior e em el párpado inferior. Isto é uma enfermidade de Chagas. Lá, enfermedades renais, temos edema em ambos párpados, do lado direito e esquerdo, como está caindo em lá. Então, sempre esse diagnóstico diferencial. Se justamente já vai encontrar com um paciente com esta face. E aquela face caquética, que é justamente dos pacientes que estão em estado de desnutrição muito marcado. Então, e independente da causa, todos os pacientes que têm desnutrição acabam apresentando justamente essas características, que seria o adelgazamento da pele, a marcada aparição dos músculos, mas não por uma hipertrofia, mas por adelgazamento do tecido subcutâneo. Acá miramos muito bem o esternocleidomastoide da paciente em ambos lados, justamente su tendão a nível do esternão. E acá também o que seriam os relieves ósseos, principalmente as arcadas supraciliares, que estão muito bem marcados nesta paciente, que seriam basicamente os rebordes ósseos do hueso frontal e acá do hueso malar, que acabam justamente deixando sua impronta por conta desse adelgaçamento. E acá não está aparecendo por conta do pelo cabeludo, mas também que seria da fossa temporal, que estaria também escavada nesta paciente. E, por fim, outras faces muito típicas também, principalmente acá, da da esquerda, que seria de um paciente com Parkinson. Os pacientes com Parkinson vão encontrar que têm lá cara amínica, ou também em poker face, que seriam basicamente os que não têm expressão nenhuma em seus rostos. Que é basicamente acá um paciente que mira fijamente para algo, não demonstra nenhum rasgo fisionômico de alegria, tristeza, nem nada assim, e queda com uma expressão muito séria. E acá mirem muito bem que hasta mesmo diminui muito o que seria o surco nasolabial e também o próprio surco labial. Deveria estar em alguns lados, mas marcados. Então, o surco mentoniano. E da imagem da direita seria de um paciente que tem uma estenose mitral. Então, em esse transtorno, vamos mirar muito bem que seria um juego de colores neste paciente, que apresenta uma cara, em geral, pálida, com as mejillas rojillas e as alas do nariz, e uma cianose peribucal, um pouco mais azulado acá neste paciente. Então, podem também nombrar esse paciente como em bandeira de França, por conta dos colores. Aí, chegamos em outro tópico agora, que é esta marcha. A marcha é basicamente um fenômeno ou movimento automático que temos, que pode ser modificado por la voluntad. Ou seja, é um movimento que, hoje em dia, praticamente nós outros não quedamos mirando para ver como nós outros marchamos, mas se controlamos isso a livre vontade, nosso movimento automático que pode ser controlado por la voluntad e que também pode ser de maneira involuntária quando promovemos os reflexos em paciente, como por exemplo um reflexo rotuliano. Pegamos o martillo, damos em el tendão do quadríceps e o paciente né, justamente aproveita esse movimento de extensão da perna. Seria também uma característica de movimentação involuntária. E avaliamos toda uma sistemática em torno da marcha. Primeiro temos que ver o início do movimento. O início nos diz muita coisa. Porque temos muitos pacientes que vão precisar de transtornos para iniciar a marcha, como os pacientes com Parkinson, que vão ter prazos muito curtos à movimentação. Se já miraram um paciente com Parkinson, então querem muito bem com esse Parkinson. Pacientes que andam bem devagar, com passos muito curtos. E têm essa dificuldade de iniciar o movimento. O equilíbrio e estabilidade é muito típica do transtorno de cerebellosos e do aparato vestibular, no ouvido interno, quando justamente que estão dos órgãos ou dos sistemas que estão atuando justamente para manter o equilíbrio quando estamos parados e também quando estamos nos movimentando. Então, qualquer transtorno nesta parte vai ser um paciente basicamente pendule de um lado ao outro. A amplitude e ritmo dos passos também é muito importante, como dos pacientes com Parkinson e também dos pacientes com a hemiplegia, como já vou mostrar aqui na imagem. A amplitude de movimento que tem que fazer para poder caminhar.
a simetria do movimento também, que está muito relacionada com a amplitude, y también la movimentación de los brazos y base de sustentación. En la movimentación de los brazos, vuelvo justamente a hablar de los pacientes con Parkinson, porque como usted, están con los brazos bien aducidos a nivel del cuerpo y no presentan la característica de balanceo de los brazos cuando marchan. Y la base de sustentación es muy típica de los trastornos del cerebelo, un aumento de esta base. Yo separé também acá una imagen para que ustedes miren acá. Tenemos también una marcha normal, que puede ser dito así de manera general, mas también coloca en marcha compuesta en la historia clínica para quedar más formal y quedar más bien en los términos médicos, que sería justamente el movimiento armónico, simétrico y estable. Ahí cuando tenemos las alteraciones, tenemos unas más típicas que separé. Justamente la marcha dos parkinsonianos, que sería justamente los pasos cortos o el tronco inclinado hacia adelante y disminución de ese balanceo de los brazos. La marcha atáxica é típica dos pacientes cerebelosos, onde vão estar muito inestáveis, ou seja, toda hora pendulando de um lado ao outro, e incluso hacia adelante e hacia posterior, e também vão ter o aumento da base de sustentação. Vão quedar com as pernas bem separadas entre si. Depois temos a marcha hemiplégica, que seria esse movimento espiralado de circundação da perna que está do lado afetado. Ou seja, o paciente está com a perna direita afetada, justamente por conta de uma déficit de irrigação ou justamente uma isquemia do lado esquerdo do cérebro. E a marcha chamada em step page, que seria basicamente uma marcha onde o paciente levanta exageradamente a perna, quase como se fosse marchar literalmente, como se fosse um soldado, para poder fazer força com o talão para poder caminhar. Isto porque esses pacientes têm justamente lesões neuropáticas, ou seja, lesões a nível dos nervos, muito comum do nervo fibular comum, ou dos nervos peroneus a nível das pernas, e também das discopatias, uma lesão a nível da medula espinal que pode ocasionar isto. Então, os pacientes têm que levantar exageradamente a perna para poder sentir que estão caminhando, justamente que perdem uma capacidade chamada de propriocepção. Os pacientes já não conseguem justamente sentir e localizar bem este membro. Então, por isso que tem que ter a certeza para poder caminhar, batendo com força o talão contra o suelo. Acá, esta imagem mostra bem. Acá na parte da esquerda, o paciente está apoiado justamente com o braço de muleta ou de suporte, e justamente sua perna direita acá tem que fazer este movimento em espiral, mirem bem, para poder caminhar, enquanto se apoia sobre a punta dos dedos do pé de apoio. E mirem também como o braço também está com a posição da imagem que ele está mostrando. O braço direito está justamente semiflexionado e aducido ao corpo. E acá. Esta da esquerda, que seria justamente os pacientes cerebelosos, a marcha atáxica, quando mirem bem, justamente este aumento da base de sustentação. Acá. E o paciente, outra hora, pendula para o lado direito, ou pendula para o lado esquerdo, ou adelante hacia posterior. Queda basicamente como se fosse um pêndulo. E acá, da direita, que seria a marcha em step page, onde o paciente vai levantar justamente a sua perna, mas incluso aí, a este nível acá, para poder justamente bater com força contra o suelo, para sentir justamente que está caminhando. Aí, digamos justamente agora o que seriam os aspectos morfológicos dos pacientes, que justamente já devem ter nombrado isso em fisiologia para vocês, que seriam os hábitos constitucionais, que seriam justamente essas características morfológicas generais dos indivíduos em si, que são classificadas de três maneiras, que seriam os indivíduos longilíneos, ou seja, indivíduos mais altos, geralmente chamados de ectomórficos, que são pacientes mais altos, mais magros, com membros mais alargados, e também com o que seria o ângulo de Charpe, que é justamente esse ângulo subcostal, que seria da abertura, justamente, da parte subcostal, que seria das costilhas, justamente entre a transição do tórax e do abdômen. Então, acá esses pacientes, por serem pacientes mais altos, vão ter um ângulo mais cerrado, ou seja, um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. Os pacientes normolíneos ou mesolíneos são aqueles que vão ter uma harmonia agora entre os segmentos. Então, vão ter justamente uma proporção equilibrada entre os seus componentes muscular e componente grasso, ou seja, pacientes mais musculosos, por assim dizer. E vão ter justamente uma ângulo de Charpe ao redor de 90 graus. E os pacientes agora brevilíneos, ou também chamados de endomórficos, são indivíduos mais baixos, mais robustos, ou chamados, por assim dizer, né, vulgarmente gorditos, e com membros mais curtos também, um abdômen mais proeminente. E tem um ângulo de Charpe agora obtuso.
Oh, perdão, ângulo maior a 90 grados. Acá, na imagem se mira muy bien isso. Acá ao de la izquierda que sea un paciente brevilíneo, un mediolíneo, que está en el medio acá, y el ectomórfico ou longilíneo. Aí mirem muito bem justamente o que seria a parte subcostal. A variação do ângulo de Charpy que queda muito bem marcada acá, e também o que seria o diâmetro do abdômen. Acá o abdômen é muito mais largo do que ancho. Acá a proporcionalidade dos pacientes mais musculosos, e acá justamente um que tem um abdômen mais ancho do que largo. El estado de nutrición. El estado de nutrición es básicamente un reflejo del aporte de nutrientes por la dieta de los pacientes. Y también vamos clasificarlos de acuerdo justamente a esa medición de los compartimentos, tanto muscular, grasos, para poder decir si un paciente está normonutrido, desnutrido o con sobrepeso o obesidad. Uma ferramenta rápida que podemos utilizar na clínica, que não é das mais precisas, mas que podemos utilizar rapidamente, que seria o índice de massa corporal, que é basicamente esse indicador antropométrico utilizado para estimar essa relação entre peso e taxa dos pacientes. E que vai ser calculado o peso medido justamente em uma balança por nós outros, no momento da consulta, com a taxa por metros quadrados, que é medido por fita métrica também em el próprio consultório. E hacemos essa relação. E temos a tabla, que seria tanto de la OMS, que classifica pacientes de 18,5,4 hasta 24,9, 25, como um peso normal. Tem essa relação proporcional entre peso e altura. Por debaixo de 18,5, digamos, em graus de desnutrição, e abaixo, só por em cima de 25, hasta 29,9 seria o sobrepeso. Por em cima de 30, vamos ter os graus de obesidade, e são três. Aí temos o grado 1, que seria de 30 a 34,9, seria o grado 1, 35 a 39,9, que seria o grado 2 de obesidade, e por em cima de 40 é o grado 3, o que seria também a obesidade mórbida, indivíduos que já têm 180, 160 quilos. E na parte da desnutrição também tem justamente sua classificação. Acá, que seria a desnutrição leve ou bajo peso, onde o paciente está com 18,5 hasta 17. Seria desnutrição leve. Aí tem justamente, por exemplo, um paciente que passe por algum processo de inflamação crônica na quirurgia pode apresentar isto. Se se já estivesse dentro do que seria a eutrofia, aí é normal perder um pouco de peso. Mas justamente com o tratamento o paciente recupera isso posteriormente. Teremos agora as distribuições mais graves e mais médicas, por assim dizer, de enfermidades mais crônicas, hasta mesmo de câncer, que seriam justamente do síndrome constitucional, do câncer abdominal, quando o paciente tem uma anemia, um déficit muito marcado de peso, que já seria de 16,9 hasta 16, e por debaixo de 16 é a mais grave, que é típico dos pacientes com anorexia geral. Os pacientes que, por conta de algum transtorno psíquico, acabam sempre se enxergando como muito gordos ou que têm que barrar de peso a todo custo. E acabam chegando justamente a este ponto. E por fim, também não menos importante, que seria o estado agora de hidratação. O estado de hidratação é basicamente agora o aporte de água que hacemos para o organismo, que seria manter a nossa volemia normal. Então, vamos classificar isso também em normo, hidratação, desidratação e sobreidratação. Em la desidratação, que é este déficit de água corporal, que também a menudo se acompanha de um déficit de sódio, é mais difícil termos uma perda de água sola ou se sem acompanhada de sódio. Tem várias causas que são bem importantes, que vocês já sabem, porque muitas são involucradas justamente com o tratamento, como por exemplo, o que seria o uso excessivo de diuréticos, que se usam muito para tratar enfermidades renais, enfermidades cardiovasculares e até mesmo depressão, e também para outros transtornos metabólicos que os pacientes podem ter. E que também, se são usados de maneira irregular ou exagerada, podem ocasionar justamente desidratação, por la perda de água por la orina, e acompanhados também de sódio. A falta de aporte é o principal, ou seja, justamente quando não bebemos água, por motivo que seja. E depois os transtornos mais patológicos, ou seja, a diarreia intensa, justamente as gastroenterites, principalmente na cólera, os vômitos também, e também a sudoração excessiva no ambiente muito caliente. Acá. E acá tem toda uma tabla que resume muito bem o que seriam os hallazgos semiológicos da desidratação, que podemos justamente procurar isso nos pacientes. O primeiro e mais importante que têm que fazer é justamente o signo del Kiel.
que é basicamente quando beliscamos com nuestro dedo índice y pulgar sobre justamente la piel del paciente. La piel tiene una turgencia normal, ou seja, su elasticidade, sua capacidade de voltar al ponto de retorno. Sacamos la piel, ustedes pueden hacer esto mismo, por ejemplo, sobre el dorso de la mano, sacan la piel así con los dedos como si fuese una pinza, la piel está suspensa, aí justamente largan e a pele retorna a seu ponto ideal. Em los pacientes desidratados, isso acontece de uma maneira, por assim dizer, mais lenta, ou basicamente a pele queda na maneira como sacamos para cima, por em cima. Isso também pode ser, de certa maneira, normal em los pacientes ancianos, sem estar desidratados. Cuidem isto. Justamente por conta pela elasticidade fisiológica do envelhecimento. Mas pelo também sempre buscamos a desidratação como causa. Sequedad de las mucosas, cuando vamos a mirar la mucosa de los ojos, o sea, de las conjuntivas y de la mucosa oral, estão mais pálidas, um pouco menos, se miram nesse aspecto de secas também. Diminuição da sudoração, em los chicos também, miramos um sinal muito claro que é quando estão chorando, mas pero não tem lágrimas. Isso é muito também marcado em um paciente pediátrico que está desidratado. Los globos oculares blandos es básicamente así. Si ahora ustedes van a tocar con uno de esos globos oculares, por favor, uno de esos dedos, vão mirar que também apresenta uma elasticidade normal. Isso se diminui no paciente desidratado. Isso já parece que é muito mais fácil justamente apertar os olhos. Justamente por conta dessa perda de elasticidade e por perda de água, porque as fibras também têm que ter um ambiente aquoso para manter sua função estrutural. E nunca hagan isso nos pacientes em os dois ojos al mesmo tempo, principalmente se já apresentam hipotensão ou algum problema cardíaco. Por quê? Porque os ojos também têm uma abundante inervação parasimpática. Então, se hacemos isto em os dois ojos al mesmo tempo, estamos justamente, e isso, claro, dentro de 1 ou 2 minutos fazendo esta maniobra. Então, é muito difícil mesmo assim, mas não tem por que arriscar. Isso acabaria acionando um parasimpático, que acaba justamente diminuindo justamente o latido cardíaco e o débito cardíaco, ou seja, justamente o gasto cardíaco. Então, justamente, nós vamos promover uma hipotensão já em um paciente que estamos desconfiando que está desidratado. E isto vale para a mesma maneira o que seria a palpação das carótidas. Justamente se recuerdam que as carótidas, em sua bifurcação a nível da vértebra C4, a altura da glândula tireoides, vamos ter o que seria o globus carotídeo, que é uma massa de mecanorreceptores, justamente, que estão aí e sensam muito o que seria as variações da pressão arterial. Quando hacemos em as duas carótidas ao mesmo tempo, estamos acionando isso, e é um reflexo parasimpático também, e acaba promovendo o mesmo quadro de hipotensão e também de diminuição do gasto cardíaco. Então, cuidem disso. Taquicardia de repouso também é um signo muito clássico, porque uma pessoa está parada, repousando, deveria estar com seus 60 a 100 latidos cardíacos por minuto, no minuto normalmente. Um paciente desidratado também está com um transtorno hemodinâmico posteriormente, ou seja, está com uma volemia diminuída, ou seja, com o contenido sanguíneo dos vasos. Uma das respostas justamente do coração, dos próprios reflexos, a nível do que seria o tálamo, tudo que seria a nível espinal, é aumentar a frequência cardíaca justamente para aumentar o gasto cardíaco. Outro também é uma hipotensão ortostática de um paciente que está sentado, pedimos que se levante e passam cerca de 30 segundos, 1 minuto, o paciente parece que já está caindo. Isso justamente por conta de uma perda do reflexo dos baroreceptores a nível da aorta. Esses baroreceptores que estão sempre justamente mediando a pressão arterial segundo a posição que adotamos. Um paciente que está sentado e quando se levanta, há um certo descenso da pressão arterial normal. Não sentimos isto por conta da atuação desses baroreceptores com um reflexo que aumenta a pressão e justamente aumenta a constricção das arteriolas a nível do organismo. Então, mantém a pressão. Esse reflexo perde sua função quando o paciente está desidratado e acaba tendo justamente essa caída. A oliguria também é um signo muito importante, que é basicamente a diminuição, ou seja, em teoria, por debaixo de 500 mililitros em 24 horas, de um paciente desidratado. Um signo muito, muito importante. E justamente em graus mais graves, o que seria a confusão, que vocês já podem justamente explorar através do estado de consciência. E, digamos, também agora na parte de sobreidratação, que é um quadro não tão também menos importante, porque também, de acordo com os transtornos circulatórios, pode ser uma causa muito relevante, principalmente a nível dessas três. Sepa muito bem estas quatro que eu estou destacando acá, que está em azul agora, que vai estar de amarillo. Por quê?
Porque estas quatro são muito típicas dos edemas generalizados, ou melhor, síndrome edematoso de maneira geral. São etiologias ou causas muito importantes que vocês têm que saber. São a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal, a cirrose e também a síndrome nefrótica. São as principais causadoras de edemas, primeiro plano. E os edemas também vão ter todo na não só a classificação, mas na distribuição específica, que eu vou explicar posteriormente em el vídeo de edemas, para quedar melhor. E uma que seria muito mais difícil seria a sobrecarga iatrogênica, também chamada de, ou seria uma má administração de fluidos por parte do profissional médico que está atendendo o paciente. E justamente os edemas apresentam mecanismos generais que já devem ter mirado isso em fisiologia ou em patologia, que já não vão mirar. Que seria a retenção renal de sódio e água, ou seja, quando temos uma disfunção, por exemplo, renal, ou quando temos uma sobrecarga de sódio, que atrai água a seu interstício e acaba promovendo edemas. Das alterações cardíacas, diminuição da pressão oncotica, ou seja, quando temos uma diminuição do nível de proteínas em plasma, principalmente da albúmina que tem justamente essa função de atrair água a nível do interstício, justamente porque também sai água a partir dos vasos hacia o interstício. Então, que é esse juego entre a saída e a entrada, por conta da pressão hidrostática e também por conta da pressão oncótica da albúmina. Então, quando se diminui o nível de albúmina em um paciente, ou um paciente com cirrose, por exemplo, prevalece o que seria a pressão hidrostática. E o paciente apresenta edema de maneira geral por conta disso. E também seriam os aumentos da pressão hidrostática, muito a nível do que seriam os transtornos cardiovasculares, principalmente a nível do pulmão, quando temos esse exudado, ou transudado, perdão, a nível do que seria interdisciplinar, causando disneia no paciente. E a nível dos membros inferiores, de acordo com o esforço, justamente no tecido subcutâneo. Aí queda muito bem marcado o edema nos pés e nos tobillos dos pacientes. E também outro mecanismo, que seria através de uma obstrução dos vasos linfáticos, que têm justamente essa capacidade de sacar o excesso de líquido que está no intestino e devolver hacia a circulação venosa. Quando apresentam uma patologia ou alguma obstrução, justamente acabam diminuindo esse nível, acabam diminuindo o filtrado e justamente o acúmulo de líquido no intestino. Então, o paciente vai ter essas manifestações. Mais importante, o edema periférico, o aumento rápido de peso, paciente que ganhou, por exemplo, em uma semana, 3, 4 quilos. Já temos que desconfiar muito bem dos transtornos hídricos em este paciente. Ingurgitação jugular, que seriam os transtornos a nível das câmeras cardíacas direita, que ocasiona justamente edemas a nível dos membros inferiores. Crepitantes pulmonares em transtornos cardiovasculares. E a ortopnea, que é típica da insuficiência cardíaca. Acá. Acá miramos muito bem esta imagem acá da direita, que seria o signo del pliegue, que acá está destacado por debaixo do que seria o mamilo, mas também poderia ser em el dorso da mano, justamente sobre a piel do antebraço, a nível da perna também, isso pode ser hecho da mesma maneira. Sacamos a maneira de pinça da perna do paciente, tracionamos ele hacia arriba e depois soltamos para ver se queda em esta posição ou vuelve à normalidade. Acá temos um paciente muito claramente edematoso, acá mirei o tamanho que está o pie do paciente e se mira muito bem que é um edema, ¿por quê? Porque se perde justamente a saliência dos rebordes ósseos, como que seria a nível do tobillo. Acá o que seria o amarelo tibial, medial, justamente já está quase desaparecido por conta da acumulação de líquido. E acá, os pacientes hospitalizados também tendem a ter edemas por conta do repouso. E acá seria esse signo da fobia. Acá é um paciente que está agora sentado, hacemos uma impronta com nosso pulgar sobre o que seria a região sacra e queda justamente a forma do pulgar. Isso é chamado de signo da fobia, também um signo de los edemas de maneira geral. Aí entramos no último tópico da classe, que seria os signos vitais. Os signos vitais, como aprenderam em fisiologia, claramente, são os parâmetros fisiológicos básicos que refletem justamente o funcionamento do organismo. Então, são 6 signos que temos que saber sempre para justamente já contextualizar com semiologia e a clínica, porque sempre devem ser evaluados de primeira instância em um paciente. Tanto um paciente que chega no hospital ou na salita, teremos que sacar justamente esses signos para ser uma evaluação completa. Que seria primeiro a frequência cardíaca, a pressão arterial, o pulso e a saturação. Estes 4 primeiros se relacionam muito com o que seria o aparato cardiovascular. Os últimos, que seriam a frequência respiratória e a temperatura corporal. Há também algumas bibliografias que já estão agregando o que seria o sétimo, que seria o reflexo fotomotor, o que seria a capacidade de constricção e dilatação das pupilas, que, claramente,
São signos que tem uma pessoa que tem que estar viva para poder produzi-los. A frequência cardíaca, como também já nombrei na parte da história clínica, é basicamente justamente o número de latidos ou batimentos do coração por minuto. Agora eu não vou explicar tanto as alterações, porque vou deixar justamente para os vídeos próprios de cada uma, como a parte cardiovascular, a parte respiratória, que é mais contextualizados e vão entender melhor junto com a semiologia das patologias em si. Então, já sabem o valor normal, e já sabem que quando estamos acima de 100 batimentos, vamos ter a taquicardia, e por debaixo de 60, a bradicardia. La presión arterial, que es justamente la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Y queden muy bien con ese concepto. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Ahora, la tensión arterial es la fuerza que la pared reflete contra justamente la pasaje de la sangre, justamente en la luz del vaso. Isso queda muito bem ustedes pensando em la artéria aorta. La artéria aorta primeiro recibe la sangre ejetada del ventrículo izquierdo, la sangre bate ou choca com sua parede e la desciende. Isso seria a pressão arterial. Quando a parede, que tem sua capacidade de elasticidade muito marcada, por exemplo, na aorta, retorna justamente a seu ponto de normalidade, isso seria a tensão arterial. E a tensão é o que se mede com o esfigmomanômetro, quando justamente estamos sacando a pressão do paciente. É a tensão que estamos medindo. A pressão arterial, ela é medida justamente por catéteres. Então, colocamos um catéter em uma pessoa, diretamente sobre a vena ou sobre a artéria, e aí miramos a pressão sanguínea real do paciente. Só que esse tipo de método utilizamos muito em procedimentos mais invasivos ou cirurgias, por assim dizer. Não é tanto da prática clínica medir isto diretamente um paciente na saída de um hospital, não sei. E os valores normais são aproximadamente 120, 130 ou 185 milímetros de mercúrio, de pressão respectivamente, sistólica e diastólica. A sistólica é sempre a primeira, que tem valores mais altos, e seguida da diastólica. Isso de maneira geral. Agora vocês se atualizem, porque justamente em Argentina e Brasil cambiaram os valores de pressão arterial. Se não me equivoco agora, para um valor normal de pressão arterial, está em torno de 110, 120 e de 70 a 80 de pressão diastólica. Isto por conta justamente da questão do sedentarismo, dos malos hábitos alimentares, acaba justamente forçando um pouco as instituições a colocar valores mais baixos para tratar os pacientes e manter a normalidade em suas questões hemodinâmicas. Mas tem tudo na tabla que está bem destacada, justamente em las guias, que eu posso colocar para vocês depois, quando vamos falar justamente de pressão arterial também, ou também na própria parte do aparato respiratório, para vocês que querem mais atualizados sobre isso. E chegamos a uma aqui bem importante, e que é muito esquecida, ou melhor assim, que não se recuerda muito na prática clínica, isso é o pulso arterial. De todos que eu abri hasta agora, que é muito bem com o pulso arterial, que é uma coisa que sim, teremos que fazer na prática clínica, principalmente com paciente com transtornos cardiovasculares. Por quê? Porque isso nos dá indicações muito indiretas, muitas vezes, da patologia que o paciente está apresentando. Então, justamente o pulso, que é uma onda, é uma expansão rítmica de uma artéria, produzida justamente por a ejeção de sangue do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ejecta a sangue, choca contra a parede da aorta, aí teremos justamente uma onda que percorre a vasculatura de central hasta periférico e segue uma maneira rítmica, que seria justamente a frequência cardíaca. Então, o pulso acompanha a frequência cardíaca. Há transtornos, todavia, onde temos a dissociação da frequência com o pulso. Eu vou deixar justamente para a parte de cardiovascular, onde o pulso não vai acompanhar a frequência cardíaca. E o pulso, por uma mnemotécnica, tem uma série de características que é chamado de fritas ou afritas, que em geral, o primeiro, que seria o A, seria a anatomia. Quando você fala para uma artéria, ela não pode ser comprimida de maneira muito eficaz, por assim dizer, então temos que ter uma descrição retilínea da artéria e blanda. Essa seria a anatomia normal de uma artéria. Falamos do paciente, sentimos que temos um trajeto retilíneo e blando. Isso seria o A de anatomia. Fritas depois vai seguir o que seria a frequência, o ritmo, a igualdade, a tensão, a amplitude e a simetria do pulso. Frequência, como eu nombrei, vai acompanhar a frequência cardíaca. Pero, em vez de falar de taquicardia ou bradicardia, vamos falar de taxfignia e bradesfignia. O ritmo é basicamente o que seria a distância ou o período de tempo entre um pulso e o outro, e também vai acompanhar os latidos cardíacos.
Ou seja, teremos um tempo entre uma pulsação palpável que estamos sentindo e a outra. Este tempo é chamado de ritmo, que também pode ter suas alterações, ou seja, pode ser regular, normal, ou arrítmico, ou irregular, que é muito comum de uma patologia que vamos aprender posteriormente, que será a fibrilação auricular, onde que já ponemos o eletrocardiograma aí na frente e miramos muito bem o que seria esta arritmia, ou que seria justamente a perda de regularidade entre os latidos, e que vai repercutir hasta el pulso. La amplitude, que é a força com que se percebe o pulso, ou também a altura do pulso, que pode ser diminuído, que seja um pulso leve, ou aumentado, um pulso amplo. A igualdade agora seria a simetria, ou melhor, a amplitude comparativa entre os pulsos, ou seja, todos os pulsos têm que ter igual amplitude, quando se compara um com o outro. E quando não tem esta característica, se chama de pulso desigual. A tensão é justamente a resistência que a artéria vai oferecer quando está sendo comprimida. De maneira geral, as artérias deveriam ser mais brandas. Ou seja, colocamos, por exemplo, a típica manobra semelógica de sacar o pulso, que seria justamente a nível do canal de pulso, que estava entre justamente o hueso rádio e também os músculos do compartimento mais profundo do antebraço, que seria justamente o extensor do pulgar e também o extensor, perdão, flexor largo do pulgar e também o flexor del carpo. Colocamos justamente acá a mão sobre esse espaço e sentimos que está a nível do que seria a tabaqueira anatômica, na parte ventral do antebraço. Colocamos e sentimos muito bem a pulsação da artéria radial. Está justamente nesse nível. Quando já temos uma dificuldade ou temos que oferecer mais força para palpar a artéria, isso significa que está tensa. Isso é muito típico das escleroses, que seriam justamente os enrijecimentos das paredes arteriais ou calcificações. E depois a simetria, que seria comparar pulsos do mesmo lado do corpo, ou seja, se eu palpo a artéria radial do lado direito, vou palpar ao mesmo tempo a esquerda do paciente para ver se estão em uma igualdade normal, na boa amplitude, na boa tensão, na simetria. Acá. Aí podem ver muito bem essa cá. Quando o médico está justamente pegando o braço direito do paciente, com os três dedos, indicador do médio e o anular, para justamente sacar, ou melhor, perceber o pulso do paciente. E acá, na imagem da direita, mirei muito bem como faço isso de maneira comparativa. E acá, o quadro de lado mostra muitas causas de taquisfigma e bradisfigma. Eu acompanho muito o que seriam as causas de bradicardia e também de taquicardia. São as mesmas, podem usar em qualquer uma delas duas. E acá seria justamente a imagem que mostra a comparação entre os pulsos. Miren bem. Acá temos um pulso normal. Tem uma boa amplitude, uma regularidade normal e uma boa simetria em ambos lados. Acá temos agora um pulso desigual. Mirem muito bem a diferença de altura entre os pulsos. Um pulso normal e outro desigual, e respectivamente assim. Isso é muito típico de uma patologia de uma insuficiência cardíaca, onde teremos um pulso maior que o outro, é chamado de pulso alternante, típico de uma insuficiência cardíaca global, ou seja, uma mais avançada. E acá temos um pulso mais irregular. Mirem muito bem que a distância entre as ondas de pulso é variável. Acá na comparação. É muito típico de arritmias, como por exemplo a fibrilação auricular. Agora chegando na temperatura corporal. A temperatura, de maneira geral, é basicamente esse grau de calor generado pelo organismo por conta da atividade anabólica e catabólica do organismo, e que está regulado principalmente por el hipotálamo. Então, temos valores normais, como seria a temperatura axilar, oral e rectal, que eu vou explicar um pouco melhor em uma classe de febre, para entender melhor, e as alterações, que seria a febrícula, febre, hipertermia e hipotermia. Tudo isso eu vou explicar melhor. Agora eu estou nombrando só para se familiarizar um pouco mais. E, por fim, a frequência respiratória. Ou melhor, antes de fim, a frequência respiratória, que é basicamente o número de respirações por minuto que hacemos, de um normal de 12 a 20 respirações por minuto. Acima disso, vamos ter a taquipneia, acima de 20, e por baixo de 12, a bradipneia. E a apneia seria justamente um período onde não temos justamente a inspiração e a expiração, e é dito como ausência de mecânica ventilatória. E agora, se por fim, o que seria a saturação de oxígeno, que seria justamente essa porcentagem de hemoglobina arterial saturada com oxígeno,
que apresenta valores normais de 95 a 99 en aire ambiente. Las alteraciones por debajo de 91 o 92 en algunas bibliografías son llamadas hipoxemia y ya son de manera sistémicas. Hay también algunos trastornos de la hemoglobina y de los glóbulos rojos que pueden falsamente elevar o disminuir la saturación de oxígeno, como por ejemplo, ustedes claramente pensariam em um paciente com choque, ou seja, ele teve uma hemorragia aguda, perdeu muita sangre, hay de se pensar por la lógica que la saturación debería estar baja, pero la saturación va a estar alta, porque por más que seja pouco sangue que restou, a hemoglobina, essa pouca sangue concentra mais os glóbulos rojos remanentes e dá uma aparência de uma saturação normal. Então, há que cuidar disso também. Um exemplo clínico de alteração é a insuficiência respiratória. Tanto aguda e crônica apresentam baixos níveis do que seria a saturação. Então, isto que seria por el vídeo de hoje. E hasta o próximo vídeo, onde vamos abordar o que seriam os conceitos de dolor e fiebre.